Você já sentiu aquela sensação de estar com o pé na areia, estar nas suas férias de janeiro, mas não consegue relaxar porque você fica pensando na sua fatura do cartão de crédito que vai vir? Ou ainda pior, a cada Pix que você paga, você sente aquele nó no estômago, porque você sabe que janeiro vai vir pesado. Afinal, você deu menos plantões, os seus pacientes do consultório sumiram por conta do recesso, e janeirão tem muita coisa por vir. IPVA, IPTU, conselhos e aí por diante. Se você é médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da área da saúde, você sabe muito bem do que eu estou falando. Aquela época de final / início de ano é pesado. Afinal, a sua renda despenca por conta do recesso do final do ano, as suas contas aumentam por conta de janeiro e, ainda pior, você não tem aquele famoso 13º para te ajudar. Então hoje eu quero te ensinar a quebrar esse ciclo e planejar suas férias de 2027. É isso mesmo, você ouviu bem, de 2027. Porque eu vou te provar nesse vídeo hoje que é a falta da sua antecedência, é a falta do planejamento antes que não está deixando você aproveitar suas férias como você deveria. Mas antes de a gente iniciar nesse como fazer, eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês já tiveram que fazer um resgate do seu investimento para pagar o IPVA ou a fatura de janeiro? Comenta aqui embaixo, eu já resgatei, para eu entender quantos de vocês já passou por isso. O grande erro do profissional da saúde é achar que o planejamento das suas férias começa na hora que você parcela a sua passagem ou na hora que você parcela o hotel que você vai ficar. Só que na verdade, para quem não tem 13º, esse planejamento das férias tem que ser muito antes. Aqui no meu dia a dia eu atendo muitos profissionais da saúde e eu encontrei um padrão muito recorrente. O profissional ganha bem, fatura alto, mas acaba vivendo uma ilusão de que é assim todos os meses. Em meses bons, como setembro, outubro, novembro, o profissional da saúde vê que teve um faturamento bom e decide parcelar a sua viagem no cartão de crédito. Mas você se esquece que em dezembro, em janeiro, ou simplesmente ignora que não vai ser tão bom quanto os últimos meses. Você, psicólogo, sabe que a grande parte dos seus pacientes viajam, então eles não vão fazer uma consulta com você. Você, dentista, sabe que pouquíssimas pessoas querem passar por um procedimento dental no momento final de Natal e de Réveillon. E aí, quando chega dezembro e janeiro, com aquelas parcelas que você fez em setembro, outubro e novembro, simplesmente cria um buraco financeiro enorme. Afinal, aquele alto faturamento que você estava tendo nos últimos meses não vai ser a mesma realidade em dezembro e janeiro. E por isso que o seu planejamento das férias de 2027 devem começar agora. E eu quero te ensinar como fazer isso. Imagina que você quer fazer uma viagem lá em janeiro de 2027 por 15 dias. Vai pagar ali Natal, Ano Novo e um pouquinho mais de recesso. E você sabe que aquela viagem vai custar em torno de R$18.000. Se você deixar para parcelar tudo isso ali no final do ano, você já sabe que o seu janeiro de 2027 vai ser terrível. Você não vai conseguir aproveitar suas férias, ou pior, quando você voltar, você vai ter que se atropelar de consultas e plantões para conseguir pagar tudo que você tem que pagar. Então o segredo aqui é simples, é diluir esse valor. Estamos falando aqui de uma antecedência de quase 12 meses. Então, se você pegar R$18.000 e dividir em 12, ficam 12 parcelas de R$1.500 por mês. Percebe a diferença? Eu sei que no final das contas é R$18.000 contra R$18.000, mas fica muito mais leve e flexível você guardar R$1.500 por mês durante 12 meses do que você enfiar R$18.000 na sua fatura do cartão de crédito do nada e principalmente nos seus piores meses de faturamento do ano. E aqui entra um ponto emocional que poucas pessoas citam, mas eu acho muito valioso. Nós, seres humanos, nós temos culpa em gastar dinheiro. Eu sei que quando você faz uma viagem do nada, emocionalmente pesa, você pensa algumas vezes antes de fazer. Mas quando você dilui esse valor mês a mês, o seu peso mental também diminui, porque você já foi diluindo ele ao longo dos meses. Isso é cientificamente comprovado, é neurociência. Ou seja, quando chega no momento da sua viagem, o que acontece? Você consegue aproveitar ela mais ainda. Isso se torna cada vez mais prazeroso em antecipar todas as suas férias. Mas você também precisa se lembrar que não é só a viagem, não é só flores. Você também tem alguns gastos ali no início do ano que são pesados. O seu CRP, o seu CRM normalmente vem na primeira quinzena de janeiro.
o seu IPVA, o seu IPTU do consultório e da sua casa, se você tem filhos, os materiais e a rematrícula da escola deles, é uma bomba de gastos. E por isso que eu recomendo você fazer a mesma estratégia que a gente fez para a viagem. Dilua esses gastos. Afinal, são gastos que vão acontecer todos os anos. Então soma. O quanto custa tudo isso? 5 mil? 10 mil? 15 mil? Soma tudo isso e dilui pelos 12 meses. Afinal, o seu eu do futuro não vai ter que arcar com negligência do seu eu do passado. E esse valor mensal que você vai retirando, cada vez mais se torna uma rotina, se torna um hábito. Literalmente, se torna uma conta fixa. Da mesma forma que você paga o seu aluguel todos os meses, você vai começar a pagar essas contas do início do ano todos os meses. E se você está gostando dessa visão e sente que precisa melhorar ainda mais em sua vida financeira e seus números, aqui na descrição tem um link para o meu planejamento financeiro pessoal para profissionais da saúde. Se você quer alavancar sua vida financeira, preenche o formulário, eu mesmo vou te chamar para a gente marcar nossa primeira reunião. E agora, onde que eu devo colocar esse dinheiro? Estamos falando de custos em 2027, daqui um ano. É um prazo muito curto. Só que você também não pode deixar, ou pelo menos eu não recomendo deixar esse dinheiro na sua conta corrente. Afinal, você nunca vai saber de verdade o quanto que você está guardando e dinheiro parado na conta corrente vira um tapa-buraco. Sua fatura veio mais alta, você vai pegar aquele dinheiro. Você quer pagar o seguro do carro à vista, você vai pegar aquele dinheiro. Então a gente precisa destinar ele para outro lugar. Então para esse tipo de plano, a gente precisa focar em títulos de renda fixa, ou de liquidez diária, ou no máximo com prazo perto de 2027. Mas honestamente, recomendo liquidez diária, porque se você quer pagar uma passagem com antecedência ou alugar um hotel com antecedência, você tem um dinheiro livre para isso. E boas opções que oferecem isso são as famosas caixinhas. Hoje todos os bancos têm, Nubank, Banco Inter, Santander, Bradesco, tudo que é tipo de banco hoje já oferece essas caixinhas. Você pode investir em CDBs de grandes bancos, pode investir no Tesouro Selic. E acredite no que eu estou dizendo, é realmente o famoso tanto faz. É tudo igual, tudo vai entregar da mesma forma que você precisa. Segurança, liquidez diária e rentabilidade. Mas eu particularmente gosto muito das caixinhas. Porque quando você cria a caixinha, mentalmente te traz um conforto muito grande. Porque você vai ver o dinheiro guardado para o IPVA, você vai ver o dinheiro guardado para a viagem, o dinheiro guardado para a rematrícula. Isso te traz uma paz em saber que realmente está tudo ali, está tudo separado, bonitinho, um em cada coisa com o seu devido nome. Então vamos agora para um desafio prático. Eu gostaria muito que você pegasse uma folha de papel ou que seja o seu Word, o bloco de notas, qualquer coisa, para a gente fazer algumas anotações. Primeiro, eu quero que você escreva aí um número do quanto custa suas férias de 2027. Segundo, eu quero que você anote o quanto que é a soma de tudo que você precisa pagar. IPVA, IPTU, conselho, rematrícula, materiais, tudo. Anota tudo aí em números reais. Agora, terceiro ponto. Soma tudo isso e divide por 12. Quanto que você precisa guardar por mês? Quando você tem esse número na sua cara, na sua frente, o seu cérebro sai do modo desespero, de não saber o que fazer, e vai para o modo execução. E isso é muito bacana porque você vai ver um novo custo que você na verdade sempre teve, mas você nunca metrificou. Então vai fazer você pensar até mesmo na sua profissão, que de repente você precisa aumentar o preço da sua sessão, ou até mesmo que você precisa abrir novos horários na sua agenda, ou pegar um plantão a mais. Então isso aqui traz uma clareza até mesmo para a sua profissão. E você pode até estar pensando, mas Kaique, eu mal consigo pagar minhas contas, como que eu vou planejar o meu 2027? E a minha resposta é culpa do seu passado. Você não planejou 2024, você não planejou 2025, você não planejou 2026. Se você continuar nesse ciclo eternamente, você nunca vai ter umas férias com tranquilidade. Você precisa em algum momento decidir romper totalmente esse ciclo que você está rodando. Lembre-se que a sua fonte de receita é a sua empresa, que é você mesmo. E nenhuma empresa sobrevive se você não olhar para o próximo ciclo. Você é o próprio CEO da sua empresa, você é o próprio CEO da sua vida financeira. Então comece a tratar o seu lazer e as suas obrigações de começo do ano assim como você trata e cuida delicadamente de um paciente. Planejar suas férias de 2027 não é ser bitolado financeiramente, é ser consciente. É você
ter a liberdade de aproveitar ainda mais as suas férias, de você poder mergulhar no mar tranquilamente, de você esquiar na neve com uma paz financeira e saber que cada centavo daquela viagem já está pago. E sabe o que ainda é melhor? Quando você romper esse ciclo, parar com essa loucura de ficar sofrendo para pagar as contas, quando você sair das suas férias de 2027 com tudo pago, o que vai acontecer? Você vai planejar 2028. E aí começa a virar uma bola de neve mega positiva. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço para que você deixe o like e que compartilhe com algum colega que vive reclamando que janeiro é um mês horrível. Vamos quebrar esse ciclo que profissionais da área da saúde vivem intensamente. Eu espero que esse passo a passo te ajude a ter umas férias de 2027 ainda mais tranquila e nos próximos anos com fôlego, sem atraso de boletos. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!